Sejam bem-vindos. Então, vocês vão abrir a apostila, ou acompanhar aqui na tela, a página 72 do Caderno do Aluno, volume 2, atividade 3. Tá? Vou fazer um pequeno comentário que ficou faltando na aula passada. Vocês já me mandaram as atividades. Tá? Eu estou corrigindo, estou mandando feedback individual à medida que eu vou recebendo. Então, vamos lá. Aqui era para a gente ler sobre um trecho da Constituição do Brasil, que fala sobre quem pode votar, tá bom? Então, vou ler aqui com vocês acompanhem. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 14. Então, como vocês sabem, a Constituição são as leis básicas de um determinado país, né? Então, todas as leis que são feitas têm que estar de acordo com a Constituição, tá? Por isso que vira e mexe vocês encontram em jornais, seja eles de mídia impressa ou na televisão, vocês costumam às vezes ouvir assim: ah, a lei passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso significa que quando o Congresso está preparando alguma lei, tem que verificar se está de acordo com a Constituição. Senão, você não pode fazer uma lei diferentemente do que a Constituição fala, tá bom? Então, ó, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são... Gente, aquele símbolozinho lá é de parágrafo, tá? 1. Obrigatórios para os maiores de 18 anos. 2. Facultativo para... Então, facultativo, né, você pode ou não fazer alguma coisa. No caso aqui, votar. Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, conscritos são soldados, tá? Então, não... Aqui tem um trecho da nossa Constituição falando quem pode ou não votar, tá? Então, era só para ler, para vocês poderem entender. Aí tem a atividade A. De acordo com a Constituição vigente em nosso país, quem pode participar do processo democrático? Então, tá aqui, era só dar uma analisada em tudo isso e responder. Então, quem que pode votar? Todo mundo, tá? Menos o que está aqui no parágrafo 2º, tá? Certo? Eleitores estrangeiros de outro país, óbvio que não pode votar, mas se você é brasileiro e está residindo em outro país, ou você tem cidadania brasileira, aí você pode, tá? E o serviço militar obrigatório, né? Quem tá, por exemplo, no tiro de guerra não vota, tá? Então seria isso. Só um minutinho, gente, que eu preciso fazer um negócio aqui, tá? Aonde assina? Aqui embaixo? Só isso? Ah, acabou? Preciso voltar aqui. Foi, tá? Continuando, item B. A palavra democracia tem origem grega, democratia, ou melhor, democratia, que significa governo do povo. A partir dos princípios da democracia presentes na polis de Atenas, lembrando que polis é uma palavra que se usa para designar cidades-estados da Grécia Antiga, tá? Atualmente, vários países do mundo, incluindo o Brasil e a própria Grécia de hoje, desenvolveram sistemas democráticos onde um maior número de pessoas possíveis podem participar do processo político. O processo político é você se candidatar ou você votar. Então, tem uma série de leis
que vão falar que você pode ou não fazer, tá? Então, as leis disciplinam todo esse processo. No entanto, em suas origens, a democracia teve suas limitações e exclusões. Pesquise no seu livro didático, internet ou outras fontes e produza um infográfico apontando quem eram os excluídos da democracia ateniense na antiguidade. Então, alguns alunos aí, uma meia dúzia de alunos, já me mandou esse infográfico, deve ter mais alunos, mas eu ainda não vi. Então, era isso que era para fazer. O que vocês podem perceber é que a democracia ateniense, ela era bem diferente da democracia atual, né? Aonde quem era considerado cidadão na Grécia Antiga, em todas as polis, não era todo mundo. Cada polis tinha lá o seu conceito de cidadania. Então era para vocês pesquisarem lá a democracia ateniense, de Atenas, que é diferente de Esparta, de Delos e de outras cidades-estados. Tá? Certinho? Então, conforme vocês foram me mandando, eu fui dando feedback, falando que tá certo, que tá errado. Né? O pessoal aí se confundiu com Esparta, mas aqui a pesquisa era sobre Atenas. Então, se confundiram um pouco na idade, se é 18 anos ou 21 anos. Aí eu fui orientando vocês, tá bom? Agora vamos continuar e começar a matéria nova, que é a atividade 4, o homem grego e a polis. Tá? Então, relembrando, polis é o nome que se dava às cidades-estados. Elas tinham muito em comum, mas também tinham diferenças. Tá joia? Principalmente o que tinha em comum era a cultura, a língua, a religião, que era politeísta, né? Vários deuses. Cada polis tinha seu deus principal, mas os outros também faziam parte de uma forma ou outra, e assim por diante. Agora, a organização política, elas tinham bastante diferenças, ok? Então vamos ler o fragmento da obra A Política, do filósofo grego Aristóteles. Ele viveu entre 384 e 322 antes da Era Comum, que agora a gente está acostumando a falar Era Comum, mas é o antes de Cristo antigo, tá? E aí a gente vai responder algumas atividades, agora juntos, tá bom? Quem quer ler para mim? Ninguém quer ler? Estão com soninho ainda, é? Ninguém quer ganhar pontinho? Então tá, eu leio aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Vocês estão quietinho hoje? Fala alguém aí, Tá. ok. Alô, eu. Ok. Tá, beleza. Então eu vou ler, vocês acompanham, tá? Quem tá com a apostila, então, se localiza esse trecho. Quem tá acompanhando aí do vídeo, da tela, eu vou ler esse pedacinho, tá bom? Vamos lá. Fica claro, portanto, que a cidade participa das coisas da natureza, que o homem é um animal político, por natureza, que tem que viver em sociedade e que é aquele que, por instinto e não por inibição de qualquer conjuntura, deixa de participar de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Esse indivíduo é merecedor, segundo Homero, da censura de um sem família, sem leis e sem lar. Pois ele tem sede de combates, não é capaz de se submeter a nenhuma obediência. Então é um textinho aí bem difícil, né? Espera aí que o Fernando chegou agora. Se fosse na escola já não ia nem entrar, né, Fernando? Você que fica nesse League of Legends. Olha, gente. Então, é um texto que a gente tem que ler muito mais de uma vez para entender.
teria que ler esse texto e identificar as palavras difíceis, e a gente vai fazer isso. Tem alguma palavra que vocês não entenderam aqui? Conjuntura. Conjuntura. Conjuntura é um conjunto, né? Ó, conjuntura, conjunto. Um conjunto de acontecimentos que está acontecendo naquele momento. Ou seja, quando ele fala inibição de qualquer conjuntura, é de qualquer conjunto de desculpas que a pessoa pode dar, tá? Seria isso. Então, quando a gente fala, a gente vive numa conjuntura política conturbada. Ou seja, a gente vive num conjunto de ações políticas bagunçada. Tá joia? Inibição é vergonha, tá? Homero é aquele poeta grego das quais as obras, a Ilíada, a Odisseia, são muito utilizados como fontes históricas do período grego, pelo menos do início. Censura é você proibir alguém de fazer alguma coisa. O que mais que tem de palavra aí? Você submeter, você obedecer, né? Mais alguma palavrinha, gente? Então vamos ler de novo. E vamos analisar os pedacinhos. Fica claro, portanto, que a cidade participa das coisas da natureza. Que o homem é um animal político por natureza, que tem que viver em sociedade. E aquele que, por instinto e não por inibição de qualquer conjuntura, deixa de participar de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Então, vil é outra palavrinha difícil aí que poucos sabem o que é, né? Então, vil significa uma pessoa ruim, uma pessoa hipócrita, falsa, entre outros significados, tá? Então, até esse ponto final, ele está falando sobre o quê? Qual que é o assunto principal desse primeiro parágrafo? Aliás, não só desse parágrafo, como de todo o texto. Qual que é o tema principal disso tudo? Sobre o ser humano ser um ser vivo que ele só consegue viver em sociedade. E que sociedade? Essa sociedade é representada pelo quê? Hum, deixa eu Pela, ver, professor. pela cidade. Cidade. É, Como que é o nome da cidade mesmo, lá na Grécia Antiga? polis? Isso. Tá todo mundo acompanhando, né? Se alguém tiver com dúvida, tem que me perguntar, tá bom, gente? Então, ele está falando sobre a cidadania, tá? Então, que todo cidadão tem que participar da política, ou seja, das decisões da cidade, da polis. Então, um dia vocês vão escutar: ah, todo homem é um animal político. Então, quem que disse isso? Aristóteles. Tá? Então, ele explica aqui por que é um animal político. Porque o ser humano está toda hora discutindo o seu ponto de vista com outras pessoas. Então, a política, ela ultrapassa o significado que hoje a gente atribui à questão partidária, de partidos. Então, toda vez que você defende um ponto de vista seu, você está sendo político. É lógico que essa ideia, ela passa para a questão dos governantes, certo? Então, nunca digam que vocês odeiam política e que vocês não fazem política. Todos nós fazemos. O que vocês podem falar é que não gosta de partido. Aí tudo bem. Mas falar que não gosta de política, a gente tem que entender que isso é meio impossível para o ser humano, tá? A não ser que ele deixa ali bem claro, né, que se você deixar de participar das decisões políticas de uma cidade,
você é um ser vil. Vil, V-I-L, né? Ou superior ao homem. Não, ou você é uma porcaria, ou você é um semideus. Qual dos dois? Então, ou um cidadão que não participa das decisões da cidade, lá na Grécia Antiga, para o Aristóteles, ele é uma pessoa insignificante, ou ele é tão superior que ele beira a semidivindade, para não falar divindade. Então ele faz uma metáfora, uma brincadeira aqui, onde não tem como, meu. Você tem que ser um participante ativo da vida da cidade. Tá? Lembrando que a Atenas, da Grécia Antiga, a democracia nem sempre foi democrático, né? A gente já viu isso, né? Passou por outros tipos de governo. A democracia era reservada somente para aquele que era considerado cidadão, né? Ou seja, se você não participasse da cidade, você era como se fosse um estrangeiro, um escravo, né? Uma mulher, porque a mulher não era considerada cidadã, tá? Ela tinha lá a, a ela tinha, ela era valorizada do jeito deles. Se a gente observar com os nossos olhos de hoje, que não pode, tem que tomar cuidado com isso. Poder pode, mas tem que tomar cuidado para não achar que eles eram machistas, né? Apesar de serem, aos nossos olhos. Mas se você nascesse naquela época, você dificilmente ia questionar essa cultura, né? Então, a gente julgar o passado com os olhos de hoje, né? Isso chama-se anacronismo, não pode, tá? Por outro lado, nós podemos usar questionamentos sobre o passado para a gente melhorar o nosso presente, tá? E quem sabe o futuro, tá joia? Entenderam, então, esse primeiro pensamento que vai até esse ponto final? Do que o Aristóteles está falando sobre a importância de você ser cidadão e participar da vida política da polis? Ok, posso avançar? Sim. Ok. Continuando. Esse indivíduo é merecedor, segundo Homero, da censura de um sem família, sem leis e sem lar. Esse indivíduo, né? Esse pronome, esse, está se referindo a quem? Podem analisar, eu espero uma resposta. Conseguiram achar? Porque se vocês não entenderem a quem esse pronome está se referindo, vocês não vão conseguir entender o texto. Olha como que é importante a língua portuguesa em todas as disciplinas. É, eu acho que é a pessoa que deixa de participar da cidade, o homem. É isso, Isso, muito bem, muito bem. Se a gente não tomar esse cuidado, eu repito, a gente acaba não entendendo o que está escrito aqui. E vocês estão no ensino médio, os textos já não são mais que nem o ensino fundamental. Tá? Não que não tenha texto difícil no fundamental, claro que tem. Mas no ensino médio a gente tem que sempre ampliar essa capacidade de entender texto. Tá joia? Então, repetindo, esse indivíduo, que é aquele que não participa, né, no caso, os cidadãos que não participam das decisões da polis, é merecedor do quê? Da censura, ou seja, de uma pessoa falar assim, ó, você, ó, tá com nada. A censura de uma pessoa que não era cidadão. Ou seja, sem família, sem leis e sem lar. Tá? Tá entendendo? Vocês estão entendendo essa crítica que ele está fazendo? Ele está comparando o cidadão que não participa da política com aqueles que não eram cidadãos. E isso, naquela época, era uma coisa assim muito séria. Você não ser cidadão. Você não tinha muitos privilégios.
Ou melhor, privilégios não, direitos. Tá? Continuando. Pois ele, né, esse indivíduo que não participa da vida política, tem sede de combates, não é capaz de se submeter a nenhuma obediência. Ou seja, ele não é civilizado, né? É uma pessoa que não obedece às leis, ele quer sempre brigar, esse tipo de coisa. Tá bom? A pergunta é: vocês perceberam sobre a importância de você ser um cidadão, ser considerado um cidadão na Grécia Antiga? Sim ou não? Como que é a Não? pergunta, professor? Pera aí. Então tá, vou repetir a pergunta. Tudo isso a gente está estudando para saber se vocês conseguem perceber a importância de você ser um cidadão lá na Grécia Antiga. O conceito de cidadania, vocês conseguiram entender isso? Eu sim. Sim, sim. Tá, vamos fazer umas atividades então. Essas atividades a gente vai fazer falando, tá bom? Então, com base no fragmento acima, eu estou aqui, ó. Intei A. Com base no fragmento acima, e também em suas pesquisas, aquelas pesquisas que eu pedi para vocês fazerem, então é importante que vocês já tenham feito, explique qual é a importância que o filósofo grego atribui à relação entre o homem e a cidade, ao afirmar que somos um animal político. Então é aquilo que eu já conversei com vocês. Né? Qual que é a relação entre homem e a cidade? Eles são o que, então? Quem fala? Eles são como se fosse um, tá? O homem, ele tem que participar, repito, da dinâmica da vida da cidade, tá? E esse homem, ele está se referindo sempre ao cidadão. Tá joia? B. A cidade-estado, ou polis, é a forma clássica de como as cidades gregas se organizavam politicamente. Explique o conceito de cidade-estado e diferencie-o do conceito político de cidade contemporânea adotado no Brasil. Ou seja, qual que é a diferença, gente, entre a polis da Grécia Antiga e as cidades de hoje no Brasil, né, contemporânea do nosso tempo? Que elas são independentes? Pera aí, Vitor. Eu vou. Deixa eu escolher alguém aqui. Eu vou escolher o Fernando. Fala aí, Fernando. Ô louco, professor, me quebra não. Acabei de acordar. Não, você é esperto, vai. Qual que é a Qual que é diferença, a então? pergunta? Qual que é a diferença entre cidade e estado, lá da Grécia Antiga, tá? Ou a polis, com as cidades do Brasil ou do mundo de hoje? O jeito que eles viviam? E que jeito é esse? Não, A da vamos. Grécia. É a Ó, Grécia Antiga, né? certo, então, tá certo. Então, é a diferença política, ou seja, de organização de poder. Quem manda em quem obedece. Qual que é a diferença, então, lá da polis com as cidades de hoje? Vixe. Se eu não me engano, existiam alguns nobres. Ah, Aí os nobres tinham alguns poderes lá oferecidos pelos líderes deles lá. E eles podiam fazer uns trem louco. tá bom, vamos fazer devagar então. Vamos primeiro pensar na característica de uma cidade-estado, tá? Tainá, fala pra gente. O que que é uma cidade-estado? O que que é uma polis, que você entendeu até agora? Janaína, você tá aí?
Fala para nós. Tá, deixa eu agilizar aqui, senão não vai dar tempo. Vocês não estão muito afim hoje, né? Olha, gente, a polis, a cidade-estado da Grécia Antiga, ela tem um governo próprio, ela é independente. Muito diferente das cidades de hoje. Por exemplo, Jaboticabal não é independente. Jaboticabal tem as próprias leis, mas, por outro lado, tem que seguir as leis do Estado de São Paulo, que, por sua vez, devem seguir as leis federais, que, por sua vez, tem que seguir a Constituição. Então, por exemplo, hoje, aqui em Jaboticabal, o prefeito, ou melhor, não é nem o prefeito, né? Quem faz as leis são os vereadores. Os vereadores não podem, então, criar uma lei que esteja diferente com as leis estaduais, federais ou a Constituição. Tá? Então, por exemplo, Jaboticabal agora vai ter pena de morte. Mas não pode. Sabe por que não pode? Porque a Constituição proíbe. Então, as cidades de hoje, elas têm que seguirem leis maiores, elas não são independentes como no passado. Agora, se lá Atenas, da Grécia Antiga, quisesse estabelecer pena de morte para um determinado ato, ela poderia. Vamos supor, Esparta poderia fazer as leis que quisesse, porque elas são estados independentes politicamente. Tá? É como se a Grécia Antiga tivesse vários países e cada país desse era uma cidade. Tá? Então não tinha um rei que comandava todas essas cidades e estados. Podia ter rei, mas o rei comandava perdão. Não tinha um rei que controlava todas as cidades e estados. Podia ter um rei para cada cidade e estado. Conseguiram entender isso? Que eu expliquei? Sim. Sim ou não? Sim. Então, nós podemos dizer que as cidades de hoje são diferentes, óbvio, das cidades e estados da Grécia Antiga. Tá bom? Então, por isso que é importante a gente traçar essa diferenciação. Ok? Partimos para C. Conforme a afirmação de Aristóteles, o homem é um animal naturalmente político que habita e se faz feliz na cidade. Ao refletirmos sobre democracia grega ateniense, podemos afirmar que ela foi um lugar de participação de todos que habitavam a polis? Sim ou não? Então, a pergunta lá, gente, presta atenção na aula. Ao refletirmos, eu tô aqui, Ao refletirmos sobre a democracia grega ateniense, porque só lá que tinha democracia, tá? Podemos afirmar que ela quem? A democracia grega ateniense. Foi um lugar de participação de todos que habitavam a polis? Ou seja, que todos que moravam lá? Sim, Só os não. homens podiam participar. Isso. Então, vocês já estão justificando a resposta, tá? Então, não é todo mundo que morava em Atenas podia participar das decisões. Apenas os cidadãos, tá? Como vocês já até falaram, por exemplo, a mulher não podia, os escravos não podiam, os estrangeiros, a pessoa tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, ter uma determinada idade, tinha uma série de critérios que fazia com que um pequeno grupo de moradores de Atenas pudessem ter esse poder de decisão sobre a polis que eles moravam, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Olha como a democracia do passado ela era bem menos abrangente que a contemporânea, a nossa de hoje. Concordam? Conseguiram estabelecer essa diferença ou não? Sim. Sim. Ok. Então vamos continuar. Não é para escrever nada aqui para mim não, tá? Vocês não. Só vai escrever quem não participou
do plantão, tá bom? Ou quem eu chamei e não participou. Aí depois eu vou ver, eu coloco lá no WhatsApp. Vamos para a atividade 5. Todo mundo na atividade 5? Aqui vocês também aprenderam, a gente vai rapidinho, tá bom? Porque a gente tem mais 5 minutos só. Leia o fragmento é um pedaço de um todo, sobre a escravidão na Grécia Antiga e observe a pintura referente à escravidão no Brasil no século XIX. Depois responda aos questionamentos no seu caderno. Então vamos ler, eu vou ler junto com vocês. Atenção para a leitura, né? Ou alguém quer ler? Tá bom. A escravidão na Grécia Antiga era parte do sistema político. A grande maioria dos escritores desse período tratavam a escravidão não somente como algo natural, mas principalmente como necessário. Escravos eram indivíduos de ordem privada, isto é, considerados propriedade de alguém, privados de sua liberdade e forçados à vontade de seu dono. O filósofo Aristóteles, por exemplo, afirmava: alguns pretendem que o poder do senhor é contra a natureza, que se é um escravo, e o outro livre é porque a lei o quer, que pela natureza não há diferença entre eles e que a servidão é obra não da justiça, mas da violência. O escravo é uma propriedade, parte integrante da família, pois sem os objetos da necessidade é impossível viver e viver bem. Não se saberia, pois, conceber lar sem certos instrumentos. Aí acaba de falar aí. Em sua grande maioria, tornavam-se escravos os povos que eram subjugados na guerra, ou, em alguns períodos, por dívidas. Não haviam profissões somente de escravos. Muitos deles poderiam ser homens letrados ou especializados em funções técnicas. Bom, gente, aqui está falando uma característica muito importante do modo de produção da Grécia Antiga, que é a base do trabalho escravo. Inclusive, se não fossem os escravos, muitos dos cidadãos não conseguiriam participar da vida política, porque enquanto eles estavam lá participando da política, os escravos estavam cuidando lá das terras, fazendo as produções, etc. Tá? Nós também estamos vendo aqui que haviam escravos que poderiam saber ler, ser inteligentes, né, ocupar cargos importantes, funções técnicas, tá? Então, você tinha aí um espectro muito grande sobre o que o escravo fazia, né? Ele fazia de tudo, desde trabalhar nas minas, na agricultura, até mesmo ser uma pessoa de confiança do dono de terras, né? Aquela pessoa que, por exemplo, vai fazer o comércio, vai vender a produção do dono da terra. Tá? Então, vai mexer com dinheiro, vai ficar vendendo, então é um cargo de muita confiança. Alguns escravos eram realmente considerados da família. Tá? Aliás, não eram só alguns, muitos, muitos. Tá joia? Eu não quero ampliar muito isso, senão não vai dar tempo, e também tem algumas reflexões para a gente fazer depois. Continuando. Havia também o escravo no serviço doméstico, trabalhando como administradores públicos, pedagogos, tecelões, etc. Na Grécia Antiga, o fato de ser escravo se relacionava à ausência de direitos políticos. Os escravos não eram cidadãos, não participavam das decisões sobre a cidade e eram considerados ferramentas de trabalho, manual ou intelectual. Certo? Com base nesse texto, a gente também vai dar uma olhada nessa imagem, tá? Tá aí na página 74. Todo mundo tá com a imagem aí? Deem Sim. uma observada aí de 10 segundos. Vai, valendo, 10 segundos.
Aí. Vamos para as reflexões. Após ler o fragmento sobre a escravidão grega antiga, podemos compreender a sua justificativa a partir de questões raciais? Explique. Então, a escravidão grega era baseada em critérios raciais, diferenças físicas? Sim ou não? Respondam para mim aqui agora. Estão com dúvidas? Eu não entendi muita pergunta, professor. Então vamos ler de novo. Lê para mim aí. Ah, professor, é que não dá muito pra ler por causa que tá tendo obra aqui. Se começar a ler, a serra vai começar a coisar lá e... Ah, tá. Eu... Olha, a gente não leu um fragmento sobre a escravidão grega? A gente leu, tá? Ele está perguntando aqui se a escravidão grega, o escravo grego, ele era escravo por causa da cor da pele, por exemplo. Tá, gente. É claro que presencial ia ser muito melhor. A gente precisava retomar o texto, mas não vai dar tempo, tá? Se vocês observarem no texto, ele não fala nada sobre questões raciais, tá? A escravidão grega, apesar dela ser formada por pessoas que eram prisioneiros de guerra, que poderiam ter sido feitas com povos diferentes, tanto fisicamente quanto culturalmente, não tinha assim, falava assim, não, esse povo serve para ser escravo, esse não. Era qualquer um. Então não tinha diferença racial para ser escravo na Grécia Antiga. Inclusive o próprio grego poderia se transformar em escravo caso ele devesse alguma coisa para alguém e não tivesse como pagar. Isso se chamava escravidão por dívidas. Então imagina você comprar um bem, aí você não tem como pagar, o que falta para pagar desse bem, você acaba prestando serviços forçados à pessoa que você comprou alguma coisa. Ou seja, ficou devendo, vai agora trabalhar para pagar sua dívida para quem está devendo. Tá? Ficou claro que a Grécia, então, qualquer pessoa poderia ser escravo, independente da aparência física ou da cultura, etc. Ficou claro isso, sim ou não? Sim, sim. Sim. Tá. Vamos para B. Ao observar a imagem, o que podemos inferir, né, criar hipóteses sobre o modelo social e escravista no Brasil do século XIX, que é do ano 1801 até 1900. Retratado por Rugendas, né? Quem fez aquele quadro foi o Rugendas. Bem, observando a imagem, o que vocês podem levantar de hipótese sobre como que era a escravidão aqui no Brasil nesse período do século XIX? Era igual da Grécia, sim ou não? Não. Tinha algum critério para a pessoa ser escravo no Brasil? A cor da pele? Isso, a cor da pele. Dá um exemplo. Quem que era Ah, escravo no Brasil? os africanos, negros. Só eles? E... Os indígenas também, Ah, é verdade. tá? É claro que os indígenas e os africanos, eles acabaram sendo escravizados com dinâmicas de critérios diferentes, tá? O africano ficou por muito mais tempo que o indígena, muito mais presente, porque dava muita grana para quem controlava esse comércio de escravo. Tá? Não é porque o índio era vagabundo, porque não sabia fazer as coisas, que ele foi substituído pelo negro. Ele foi substituído por conta que o comércio do tráfico de escravos era muito lucrativo. Tá? Mas tinha um problema. Problema não, tinha uma questão que os indígenas foram sendo abandonados como escravos à medida em que eles eram catequizados, né? Ou seja, eles passavam por um processo de aculturação
aonde aqueles que assumiam a cultura do homem dito civilizado já não poderia ser escravo. Mas alguns indígenas, segundo os decretos da época, poderiam ser escravos caso eles não fossem civilizados, entre aspas, né? Porque esse civilizado depende do ponto de vista, né? Para o indígena daquela época, quem não era civilizado era o europeu que veio para cá acabar com eles, tá? Mas enfim, o que a gente tem que entender é que a escravidão da Grécia Antiga, e depois vocês vão ver também que tem Roma Antiga, e até mesmo da Antiguidade, do modo de produção asiático, ou seja, do Egito e da Mesopotâmia, de algumas regiões chinesas, indianas, a escravidão, elas não são iguais. Elas têm dinâmicas diferentes. Elas têm motivos diferentes, tá? O que elas têm em relação é que o trabalho forçado, na maioria das vezes. Então, a gente pode dizer que o escravo do Brasil, ele sofria uma violência muito maior do que o escravo da Grécia Antiga no sentido físico, tá? Porque escravo, gente, em qualquer época, em qualquer lugar, ninguém gostava de ser. Ah, professor, mas tinha uns escravos lá que eram considerados da família. Não, eles passavam bem, né? Mas se ponha no lugar. Você não ia querer continuar sendo escravo, tá bom? Então é esse paralelo que a gente tem que fazer entre a escravidão da Grécia e do Brasil. Tá joia? Isso é importante saber, entender. Todo mundo entendeu isso? Sim. Ótimo. Então é isso, gente. Ó, depois no WhatsApp, eu vou passar as atividades e todo mundo vai fazer essas 6 aqui depois, tá? Eu vou, não é para fazer olhando na apostila, porque eu vou adaptar, tá joia? Então eu vou colocar no WhatsApp depois as atividades para vocês me fazerem até sexta. Não deixem acumular, hein? Tá joia? Então a gente fica por aqui. Eu agradeço a presença de vocês, tivemos bastante. Eu espero que da próxima vez todos os alunos possam aproveitar mais. Tá? Então é isso. Tchau, professor. Obrigado. Tchauzinho.